As cidades alteram profundamente o meio onde se inserem, causando um decréscimo da diversidade de vida selvagem que aí habita. Contudo, algumas espécies são capazes de se adaptar a estas alterações e prosperar em zonas urbanas. Hoje vamos conhecer uma delas, que facilmente passa despercebida aos olhares menos atentos. Curiosos? O Jardim Botânico do Porto fica mesmo no centro da cidade invicta, perto da Avenida da Boa Vista. Esta propriedade, que antigamente pertencia aos avós de Sofia de Melo Breiner, ocupa uma área de 4 hectares, ou seja, o equivalente a 4 campos de futebol. Na zona do Arboreto, onde se concentra grande parte das árvores do jardim, existem 2 lagos, e é exatamente aí que vamos encontrar o nosso protagonista. Conseguem vê-lo? Ainda não? É normal! Este animal é um verdadeiro mestre na arte da camuflagem. Agora sim, aqui está ele, o tritão de ventre laranja. Os tritões são anfíbios, mas ao contrário das rás e dos sapos, eles mantêm uma cauda comprida na fase adulta. O tritão de ventre laranja é endémico da Península Ibérica, o que significa que não ocorre naturalmente em mais nenhum lugar do mundo. Estes tritões medem entre 7 e 9 cm, sendo as fêmeas ligeiramente maiores que os machos. A característica mais distintiva desta espécie é o seu ventre com fortes tonalidades de laranja. Durante o ano, normalmente os tritões têm uma fase terrestre, em que passam a maior parte do seu tempo fora de água, e uma fase aquática, em que se encontram sobretudo em charcos, lagos, lagoas, tanques e até ribeiras com pouca corrente. Dentro de água, estes tritões conseguem respirar através da pele, mas quando as suas reservas de oxigênio estão baixas, eles nadam até à superfície para as reabastecer. A fase aquática do tritão de ventre laranja coincide com a sua época de reprodução, que se inicia em novembro e termina em meados de junho. A distinção entre os sexos é mais fácil nesta altura, pois os machos desenvolvem uma banda branca na cauda que é mais visível na zona terminal. Neste período, os machos tentam seduzir as fêmeas, dobrando a sua cauda paralelamente ao corpo e ondulando-a rápida e repetidamente. Se a fêmea estiver interessada, ela dirige-se de encontro ao flanco do macho, e este liberta para a água uma estrutura capsular contendo esperma, que a fêmea posteriormente recolhe e transporta para os seus órgãos sexuais. Bem, parece que os esforços destes machos não foram bem sucedidos. Talvez para a próxima! Os tritões de ventre laranja são animais carnívoros, que durante a fase terrestre se alimentam de invertebrados de corpo mole, como minhocas e lesmas, enquanto na fase aquática consomem... E que tal se, em vez de vos dizer, fôssemos descobrir juntos? Para isso contamos com a ajuda do Sérgio, que está a recolher uma amostra do que existe no lago onde os tritões se encontram. Agora, vamos triar a nossa amostra e descobrir que pequenos animais é que vivem neste lago e que servem de alimento aos tritões. Mas, para isso, temos de utilizar uma lupa, pois apesar de serem visíveis a olho nu, é muito difícil identificá-los sem qualquer amplificação. Na amostra que recolhemos, existem bastantes larvas de mosquito e minhocas aquáticas, o que é ótimo para os tritões de ventre laranja, pois ambos estes organismos fazem parte da sua dieta. Durante a fase terrestre, estes tritões são noturnos, mas, na época de reprodução, eles podem estar ativos tanto durante a noite como durante o dia. Aqui no Jardim Botânico, é fácil observá-los fora do período noturno. Aliás, estes tritões são autênticas vedetas, nem sequer têm qualquer receio das câmaras. Neste momento, os tritões do Jardim Botânico do Porto ainda estão a cortejar as fêmeas. E, para já, ainda não se encontram ovos ou larvas de tritão neste lago.
mas iremos dando novidades à medida que o seu ciclo de vida se desenrola. Por isso, não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas plataformas digitais. Até breve!